Aqui é a Luana Levi e eu vim compartilhar mais uma pílula de cuidado com você. A pílula de hoje, ela tem como objetivo direcionar você para um olhar mais cuidadoso das suas necessidades. Como? Você olhando para uma emoção negativa que você sentiu, mas por trás dela, identificando qual é a dor que você sentiu para gerar aquela emoção negativa. Vou mostrar na prática como isso funciona num episódio que aconteceu aqui em casa, um cotidiano que deve acontecer aí, deve acontecer em inúmeras famílias, mas eu vou trazer um exemplo simples para ficar palpável para você colocar em prática e degustar essa pílula, tá bom? Qual foi o episódio aqui de casa? A gente tem um combinado aqui que na louça, a pia, a cozinha, de modo geral, sujou, lavou. Sujou, lavou. Não tem o que nem porquê, o combinado é sujou, lavou. E o segundo combinado aqui de casa é que minha filha guarde a louça. Bom, o que aconteceu? No final da noite, eu e meu marido, a gente tinha deixado tudo limpo, lavado, organizado, a pia limpa, porque no dia seguinte, normalmente a gente gosta da pia limpa para fazer o café da manhã. E a gente acorda super cedo, foi fazer nossa caminhada, foi fazer nossos exercícios, e aí na volta, quando a gente voltou para fazer o café da manhã, a pia tinha louça suja. E aí o meu marido, ele ficou bem exaltado, ele ficou nervoso, e eu não tinha entendido o que estava acontecendo. Tá, a louça tá suja. Deixa ali. Eu sou assim, né? Deixa ali. Depois a gente vai lavar do café da manhã, lava essa também. Só que dentro dele as coisas não funcionaram desta forma. Bom, qual foi a minha sugestão então para ele? Tomar o café da manhã, se acalmar, tomar uma ducha e procurar nessa raiva que ele estava sentindo, qual era a dor que estava por trás, para ele poder identificar qual foi a necessidade dele que não foi devidamente atendida, para então a gente poder conversar com a minha filha. Por que eu dei essa sugestão e ainda bem que ele aceitou? Porque senão ele ia lá, bater na porta, chamar a menina com toda aquela euforia que ele estava sentindo. E o que acontece quando a gente vai com toda a euforia para falar com alguém? A gente não consegue separar o fato da emoção. A gente acaba atropelando muitas coisas, acaba vomitando coisas, acaba falando as coisas atropeladas. Então, isso não é legal. Daí, se ele vai lá, acorda a minha filha e vai com toda aquela emoção negativa que ele estava sentindo, ele ia vir com toda aquela força e ela ia se sentir reprimida ou acuada e às vezes até ia retribuir com a mesma moeda, né? Naturalmente acontece isso, alguém vem falar uma coisa muito exaltada, você se arma e se defende. É natural do ser humano. Então, como ele ouviu o meu conselho, ele foi lá, se acalmou, tomou banho, a gente comeu, tal, não sei o que, ele veio conversar comigo depois e falou que a dor do fundo, o que estava por trás daquela emoção negativa, era a falta de compromisso da minha filha com relação ao combinado. Então percebe que não tem a ver só com a louça? É a postura daquela pessoa diante daquele combinado. Por que isso fere uma necessidade dele? Ele tem uma combinação de traços de caráter que é essencial para ele: compromisso cumprido, justiça, honestidade, e ele ainda tem uma necessidade alta de controle. Ele gosta de manter as coisas sob o controle dele, comando dele. Isso é uma necessidade dos traços combinados que ele tem. A minha filha, por sua vez, ela tem outro tipo de traço de caráter que
faz dela uma pessoa menos conectada. Ela tá numa fase que ela é mais desligada. Ela deve ter ido lá, feito o alimento dela, manuseado lá as coisas, e com o celular na mão, ela já estava conecta no mundo paralelo dela. E ela acabou não se atentando para aquele compromisso. Só que comprometimento para os traços de caráter da minha filha não é um valor primário, não é uma coisa que ela preza. Ela tem outros valores, entende? Então, para ela não é nada, para ela não foi nada, é para o outro. E o convívio depende da gente entender a necessidade um do outro e cuidar para não ficar ferindo. Não quer dizer que a gente tem que atender as necessidades do outro, mas dentro de uma interação saudável, a gente comunica para o outro para ele poder, então, entender qual é o limite, tá? Então, o que aconteceu? Na sequência desse episódio, quando foi à noite, e o acontecido foi 6 da manhã, quando foi às 6 da noite, a gente chamou a minha filha para uma conversa e eu pedi para o meu marido conduzir essa prosa para ele conseguir colocar para fora e todo aquele sentimento, mas de forma ordenada, de forma clara, para que ela pudesse entender qual era a necessidade que não estava sendo devidamente atendida. E isso aconteceu, isso fluiu super bem, ela compreendeu, ela pediu desculpa pelo ocorrido e se comprometeu a ficar mais atenta para a necessidade dele não ser rompida, para o limite dele não ser rompido, e assim ela poder atender na interação, ela atender melhor a necessidade dele. Mas o importante é que ele perceba qual é a necessidade que não está sendo devidamente atendida e alinhe os pontos de forma que fique acordado, né, entre as partes, que é importante isso para você respeitar o meu limite, entende? Então, é o dever de cada um atender às suas necessidades, mas é dever também comunicar para o outro qual é o limite para essa necessidade não ficar comprometida, tá? Então, como que isso funciona? Você identificando dentro daquela situação a emoção que foi gerada e por trás dessa emoção a dor que estava por trás. Seja a dor do descompromisso, seja a dor da manipulação, seja a dor de ter se sentido humilhado, não importa qual é a dor que está por trás. Você precisa identificá-la para então poder comunicar para o outro com clareza qual é a necessidade que não foi devidamente atendida, tá bom? Então, me conta se fez sentido para você, me conta se ficou palpável. Se você quiser compartilhar comigo uma história, uma situação que parece assim do cotidiano, que parece que não tem jeito, me conta que eu vou ajudar você, vou adorar te ajudar a gravar uma pílula de cuidado com a sua história, tá bom? Então, esse foi um episódio do meu dia a dia, do cotidiano aqui de casa, quando eu coloquei em prática tudo que eu tô compartilhando com vocês. Combinado? Me conta se fez sentido, me conta como foi para vocês degustar dessa pílula e se ela é palpável, se ela é aplicável, porque eu quero trazer para vocês coisas simples, mas que são extremamente poderosas, tá bom? Então, até a próxima uma pílula e até mais!